Excelentíssimo Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dos dias da história em que se comemora também a liberdade, a livre escolha, a opinião diversa, a liberdade de amar, a escolha de quem escolheu ser feliz gostando de alguém igual a si. Hoje celebra-se o Dia Internacional contra a Homofobia. Hoje celebra-se um dia contra a discriminação infundada e injustificada. Hoje celebra-se o último dia em que a homossexualidade era causa de exclusão, em que gostar de um ser do mesmo género era considerado um problema de saúde, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde, de 1990, oficialmente declarada em 1992. A homossexualidade sempre existia ao longo da história da humanidade, embora sendo tradicionalmente considerada um comportamento anómalo e sancionado pela sociedade. No entanto, nas últimas décadas temos assistido a uma maior divulgação deste estilo de vida, bem como a um reconhecimento e integração plena na sociedade destes cidadãos. Em Portugal temos vindo a ser pioneiros e alheios a essa discriminação infundada em vários setores da nossa sociedade. Começamos então pela tolerância da sociedade e do poder político ao acesso ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em Portugal. A Assembleia da República aprovou com 126 votos a favor, 97 contra e 7 abstenções no dia 8 de janeiro de 2010, aquela que foi porventura uma das maiores conquistas contra o preconceito, contra a mentalidade envelhecida que então se conhecia, estranhamente, não no nosso país, mas no resto do mundo inteiro. Com esta legislação, Portugal passou a ser o 8º país do mundo a realizar em todo o território nacional casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, juntando-se aos Países Baixos, Espanha, Bélgica, África do Sul, Canadá, Noruega e Suécia. Afinal, não ficamos aquém do panorama mundial no que toca a reconhecer a todas as pessoas os mesmos direitos e as mesmas regalias. Ainda há bem pouco tempo, a Itália aprovou a união de facto para casamentos homossexuais, 6 anos após Portugal o conceder. Mas nenhuma destas mudanças é fácil ou sequer consensual, gerando ondas de protesto público, ondas de discriminação, mas que mais não são do que demonstrações de opinião, assim como quem quer casar com o seu congénere. São opiniões diversas que temos de respeitar, assim como respeitamos as paradas gays, as manifestações a favor do amor entre pessoas do mesmo sexo, são opiniões igualmente válidas, desde que não se atropelem a ideologias, opções ou crenças. Hoje, dia 17 de maio, celebra-se o fim da discriminação infundada da homossexualidade. E não poderia ter calhado em melhor altura esta celebração. Não poderia haver um melhor timing para falarmos no fim da discriminação infundada, tendo em conta os acontecimentos recentes na Casa da Democracia Portuguesa. Na casa em que se aprovaram matérias de relevo no que concerne à procriação medicamente assistida e à maternidade de substituição. Mas não poderia iniciar este tema sem antes ressalvar a conquista parlamentar que em Portugal se operou com a alteração da lei da adoção, com a conquista do direito das famílias homossexuais a adotar crianças enquanto casais. Uma reivindicação que passou pelo Parlamento 5 vezes até ser aprovada, fazendo com que Portugal fosse o 24º país do mundo a permitir a adoção por casais homossexuais. Nesta matéria, também fomos vanguardistas, como no casamento homossexual, o que demonstra claramente, não fomos tão vanguardistas, o que demonstra claramente uma certa resistência à mudança e à adaptação dos comportamentos da nossa sociedade. Mas demonstra que, mesmo não sendo dos primeiros, não nos opusemos à mesma e conseguimos adaptá-la para que reunisse um consenso suficiente à sua aprovação. Espero que não tenha sido a máxima água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a ganhar, mas que tenha sido, sim, o pensamento que adotar é um ato de amor recíproco, que não conhece barreiras e que não conhece preconceito que tenha vencido. O debate providenciado ao longo destes anos foi certamente elevar o verdadeiro sentido do superior interesse da criança, que ao conhecer a sua família, por mais colorida e diferente que seja, aquela que a quis e escolheu, deixa para trás o seu dossiê de acolhimento e deixa para trás uma família que não a quis, que a renegou, que não conheceu limites para providenciar pelos seus cuidados ou por algum outro motivo a levou àquela situação. Deixa para trás um passado menos bom e encontra no futuro a sua esperança. A aprovação da adoção plena de crianças por todos os casais foi conseguida com os votos da esquerda, do PAN e mais 19 deputados social-democratas, com 2 abstenções também da bancada do CDS. Demonstramos que as ideologias pessoais por vezes se sobrepõem às ideologias partidárias, o que não pode ser encarado como negativo. Pelo contrário, demonstra que temos opiniões divergentes dentro da nossa família partidária, mas que se tornam convergentes em determinados assuntos para o bem da sociedade. Chegamos agora ao mês de maio do ano 2016, em que se votaram outros 2 diplomas inéditos em Portugal e começou a aprovação do Parlamento Nacional.
falo da procriação medicamente assistida, que ficará acessível a todas as mulheres sem exceção, sejam elas solteiras, casadas ou homossexuais, e da maternidade de substituição, normalmente conhecida como barrigas de alugueiro. No caso da gestação de substituição, permitida agora a mulheres com problemas no útero e sem qualquer pagamento, foi aprovado o diploma registando os votos contra do PCP, do CDS, de 2 deputados do PS e de 2/3 da bancada social-democrata. Restaram-se ainda 3 abstenções do PSD e 24 votos favoráveis dos deputados do PSD, incluindo o presidente do partido, Pedro Passos Coelho, e os vice-presidentes Paulo Teixeira da Cruz, Teresa Leal Coelho e Jorge Moreira da Silva. Aguardamos agora a decisão presidencial, que até agora não desiludiu e cumpriu as expectativas, mas que traz certamente a sua opinião, que merecerá a atenção de um país inteiro. O diploma da maternidade de substituição não pode ser encarado, na minha opinião, tão linearmente como se quer fazer crer, e obrigará certamente a um cuidado e fiscalização acrescidos. O negócio que se poderá fazer em torno do projeto de vida preocupa-me e deverá merecer igualmente uma atenção cuidada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as questões das liberdades individuais que aqui referi não têm sido apenas acompanhadas pela esquerda. Muitos deputados da direita têm tido posição favorável de acordo com as suas crenças e com aquilo que defendem. A este propósito, gostaria de ressalvar a liberdade de voto que é dada nas votações sobre estas matérias, o que demonstra claramente uma abertura dos próprios partidos e uma sensibilidade comum dos altos dirigentes que reconhecem posições diversas dentro do mesmo partido no que respeita às matérias em análise. É assim que se obtém o melhor de cada um dos deputados, dando-lhes também, em matérias de liberdades individuais, voto na matéria, dando-lhes a oportunidade de participar no debate, defendendo aquilo em que acreditam, dando uma hipótese ao nosso país decidir o que verdadeiramente se quer. Em questões de relevo pessoal, o voto deve ser ponderado e verdadeiro, o voto deve ser consciente, o voto deve espelhar a intenção do votante e é nesse aspecto que Portugal se tem demonstrado verdadeiramente democrata. Se até aqui tive um discurso e postura positivo, realço agora um dos meus receios, a onda leviana da esquerda. Tudo parece fácil, tudo parece acessível, tudo parece concretizável. Conceda-se o subsídio extra, um acréscimo de pensão, um salário mínimo nacional maior, um cêntimo no combustível. A leviandade aqui patente deve ser fiscalizada por quem não participa na maioria que sustenta o Governo Nacional. Faça-se história sim, mas faça-se uma história com que nos possamos orgulhar de futuro. E ao falarmos de futuro, falamos certamente da juventude, a quem deveriam estar a ser dados os devidos esclarecimentos sobre os diplomas até aqui aprovados, a quem se deveria estar a dar formação cívica nas escolas e nas próprias famílias de maneira correta, com temas atuais e divergentes, para que se estimule o pensamento crítico de todos os jovens, a quem se deveria estar a dar atenção para que estes possam ser futuros decisores políticos conscientes, sãos e atentos. O desinteresse geral da nossa população nas camadas mais jovens é também preocupante. A falta de aposta na juventude é preocupante e deverá merecer a atenção dos decisores políticos. Esta aposta é claramente justificada se pensarmos que é esta juventude que traz líderes executivos do nosso país e que ditarão as regras do jogo no futuro, em que muitos dos atuais decisores terão uma posição de reformados e pensionistas que não pensaram na sustentabilidade de uma segurança social. Incluindo os jovens na participação política, que se obterá o melhor de cada um deles, ganhando no futuro Portugal e a Madeira. Termino a minha intervenção apelando a que se debatam mais vezes as nossas opiniões sobre estes assuntos divergentes. Na política procuram-se consensos, mas sem um debate salutar, esses consensos não passarão de atos de teatro em que figuramos como fantoches. Não esqueçamos, contudo, que o nosso trabalho é tentar melhorar a vida das pessoas, é tentarmos obter um país e uma região cada vez melhor. Obrigada pela vossa atenção.